Capítulo 2. A morte e a nuvem de glória. Fiquei acamado 16 meses antes de ser curado. 4 meses depois que eu nasci de novo, no dia 16 de agosto de 1933, exatamente 4 dias antes do meu 16º aniversário. Era uma quarta-feira e eu estava morrendo. Vejam, eu sabia durante todo aquele dia que eu estava morrendo. Já havia tido muita experiência com a morte para não saber. Eles me haviam mudado para o quarto do lado norte. Meu irmãozinho de 9 anos estava comigo, porque alguém tinha que permanecer comigo o tempo todo. Eu estava muito abatido. Naquela tarde, a temperatura havia subido para acima de 40 graus. Não tínhamos ar-condicionado em 1933. As pessoas em geral tinham apenas um ventilador para circular o ar. Nós nem um ventilador tínhamos. As portas e as janelas estavam todas abertas. Assim mesmo o meu corpo estava muito frio. Às 13 horas, a temperatura estava com 38 graus Celsius e atingiu o máximo de 40 graus às 15 horas. Todavia, o meu corpo continuava gelado, que eles me enrolaram em cobertores. Trouxeram todas as bolsas de água quente e tijolos aquecidos enrolados em panos e colocaram-no em redor de mim, tentando me aquecer. Às 13 horas do dia 16 de agosto de 1933, a morte veio e grudou novamente em mim. Eu disse para o meu irmãozinho: corra e chama a vovó rápido. Eu quero dizer adeus para ela. O menino correu do quarto. Assim que ele saiu, o quarto todo iluminou-se com a glória de Deus. A Bíblia diz no capítulo 7 de Atos que quando Estevão morreu apedrejado, ele viu a glória de Deus e Jesus sentado à destra do Pai. Se você folhear pelo Velho Testamento e estudar a respeito da glória de Deus, você verá que ela apareceu muitas vezes como uma nuvem branca, brilhante e cintilante. O quarto todo se encheu com aquela luz ofuscante, mais brilhante do que o sol refletido sobre a neve. E você então saberá como essa nuvem era deslumbrante, e eu subi naquela glória. Deixei o meu corpo novamente e desta vez subi. Cheguei até onde estava o telhado da casa, e olhei para baixo, e vi meu corpo deitado sobre a cama, os meus olhos fixos, e a minha boca aberta em estado de morte. Eu vi a minha mãe se debruçar sobre o meu corpo inerte, e segurar a minha mão na sua. E escutei uma voz falar em inglês. Não vi ninguém. Sempre pensei que foi Jesus quem falou, porque era a voz de um homem. Ele me ordenou: volte para a terra, a sua obra ainda não está terminada. Então eu desci e voltei para dentro do quarto. Ao me desligar para dentro do meu corpo, eu disse para a mamãe, enquanto ela segurava a minha mão: mamãe, eu não vou morrer agora. Ela pensou que eu quis dizer que não ia morrer naquele momento, mas eu quis dizer que não ia morrer naquela situação, e que eu iria viver a minha vida até o fim, e fazer a obra de Deus. Foi somente um ano depois que fui curado ao agir pela fé na palavra de Deus. Quando você passa para a eternidade, o tempo lá não existe. Por muitos anos, eu jamais havia relatado essas experiências a pessoa alguma. Para mim elas eram sagradas demais para serem comentadas. Mas depois de ter estado no ministério por uns 15 anos, eu iniciei como um jovem pregador batista. O Senhor começou a dizer-me: conte a sua experiência. Portanto, comecei a fazer o que ele me mandara fazer. Minha mãe havia me escutado relatar sobre a experiência de ter ido para o inferno, mas nunca tinha me ouvido descrever esta outra experiência de ter subido para a glória. Um pouco antes de ter partido para estar com o Senhor, aos 80 anos de idade, ela estava me ouvindo ensinar um dia pelo rádio. Eu estava falando sobre o que significa crer com o coração, a respeito do homem interior e exterior, aquele homem no nosso interior. A fim de ilustrar esse ensinamento, eu relatei a minha experiência com a glória. Na próxima vez que visitei minha mãe, ela me disse: filho, eu jamais havia ouvido isso antes, até que escutei você falando sobre o assunto pelo rádio. Mas ela acrescentou: há mais a respeito do assunto do que você pensa. Quero contar-lhe o meu lado do acontecimento. Ela continuou: da forma como você relatou o fato, você estava lá em cima naquela glória talvez por alguns segundos, mas você estava ausente por mais de 10 minutos. Ela acrescentou: o Pet veio correndo para a cozinha.
e exclamou: Mamãe, mamãe, vovó, vovó, o Ken está morrendo. Eu estava mais perto do seu quarto e corri da cozinha. Subi o hall, entrei na sala de jantar e tentei entrar no seu quarto. Porém, não foi possível. A porta estava aberta, mas eu não podia entrar, nem podia ver dentro do quarto. O quarto estava cheio de algo. Era como uma neblina densa. Eu senti a presença de Deus. Então recuei para a sala de jantar. Sentei-me à mesa e curvei a cabeça em oração. A sua avó, ela tinha então uns 70 anos de idade. Veio correndo atrás de mim. Ela não estava prestando atenção e tentou entrar no quarto e atravessar aquela glória, mas ricocheteou como uma bola de borracha. Ela se afastou até a metade da sala de jantar e tentou mais uma vez, e ricocheteou novamente. Então ela se afastou desta vez até o fim da sala de jantar e se apoiou contra a parede. Correu, mas não podia atravessar a porta aberta. Então, já exausta, ela se apoiou contra o batente da porta e disse: Lily, eu não posso enxergar. O quarto está cheio de algo, como uma neblina ou uma nuvem branca. Não posso ver a cama do Kenneth. Não posso ver coisa alguma dentro do quarto. E não consigo entrar lá. Imaginem só, a porta estava aberta. E a veneziana também. Todavia, elas não podiam entrar lá. Mamãe continuou. Eu disse a ela: é melhor esperarmos. Permaneci lá com a cabeça curvada, orando por uns 10 minutos perto daquela porta aberta. Todavia, não podíamos ver dentro do quarto. Finalmente vovó disse: Lily, ela está se levantando. A nuvem está se levantando. Era como a neblina que estava desaparecendo. Eu já podia enxergar um pouco dentro do quarto, e depois um pouco mais. Mas não ousamos entrar até que o último restinho da nuvem tivesse desaparecido. Elas duas puderam ver a glória com os seus olhos físicos. Vovó pôde. Ela estava em pé, em frente da porta aberta, e quando exclamou: a nuvem foi toda embora. Mamãe correu para dentro do quarto. Ela disse: me debrucei sobre você e peguei sua mão na minha, e você tinha ido. Mas depois de voltar para o seu corpo novamente, você exclamou: mamãe, eu não vou mais morrer agora. Desde aquele dia até hoje, eu jamais lamentei pelos cristãos que morrem no Senhor, sejam jovens de meia idade ou velhos. Sim, eu sei que a cura nos pertence, mas todos nós voltaremos um dia para o nosso lar celestial. Portanto, nunca me entristeci pelos que partiram no Senhor, porque eu bem sei para onde eles foram. Veja, mas o caso é muito diferente para aqueles que não conhecem o Senhor.